Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um EBV, Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos estudar o livro do profeta Jeremias e as suas lamentações. Vamos orar, que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje, que tenhamos a oportunidade de aprender e sermos edificados pela palavra do Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós oramos e agradecemos pela porção da Tua palavra. Que Tu nos ajude, Senhor, e nos coloque no coração a vontade de guardar a Tua lei e sermos fiéis à Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós temos um desafio enorme. O livro de Jeremias é um livro razoavelmente grande, inclusive em extensão de versículos. E um outro desafio adicional é que ele não está em ordem cronológica, diferentemente de Ezequiel, por exemplo, que nós temos uma ordem cronológica definida. O livro de Jeremias ele possui vários hiatos ou capítulos lá na frente que remetem a histórias anteriores. Isso muito provavelmente se deve, a gente vai discutir, a destruição do livro do profeta Jeremias, né, lá pelo capítulo 36 a gente vai estudar um pouquinho, e essas palavras que ele escreveu para que ele ditou para que Baruque, o seu escrivão, pudesse anotar, foi na verdade destruído por um servo do rei. Então é possível que a nova edição, né, e o novo escrito, né, pelo menos são 3 edições, ou 3 livros, né, como alguns gostam de comentar, acabam por, de certa forma, provavelmente tendo contribuído para essa dificuldade cronológica. Mas vamos lá. Jeremias, né, o nome dele significa Deus estabelece ou designa. Né, e isso tem muito a ver, inclusive, com a própria estrutura do chamado de Jeremias. Até porque o próprio Deus estabeleceu ele, né, designou ele, antes do seu nascimento, desde a fundação do mundo, para, na verdade, ser o profeta, né, de ser dado como profeta entre as nações. E ele é considerado o autor, né, tanto internamente, porque o nome dele aparece, inclusive, no pronunciado das palavras, ou na descrição em terceira pessoa, muito provavelmente pelo escrito do amanuense, ou como a gente pode dizer, né, do escriba, mas também por referências internas. Por exemplo, o capítulo 9, verso 2 de Daniel, aponta exatamente para as palavras do profeta Jeremias, e estas também, né, para cumprir aquele tempo de cativeiro que foi previsto por Jeremias. Então, o livro que registra essa informação é o livro de Jeremias, e esses 2 profetas apontam, né, esses profetas Daniel e o escriba Esdras apontam exatamente para o cumprimento da profecia. Ele nasceu em Ananote, que é uma região muito próxima ali de onde estava o templo. E depois a gente vai ver que ele vai comprar um outro campo lá, uma outra referência. Mas conhecemos um bocado sobre o profeta Jeremias, né? Um bocado ficou até, né? Conhecemos muito sobre o profeta Jeremias, e diferentemente de Isaías, né? Nós temos várias informações aqui, inclusive seções biográficas sobre Jeremias. Ele atuou nos reinados de Josias, né? Que foi um rei piedoso, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, né? A gente vai ver, inclusive, que o nome que vai aparecer muitas vezes na Bíblia para Joaquim não é Joaquim, é Conias ou Jeconias, né? Mas se trata da mesma pessoa. E ele começou o ministério muito cedo, aparentemente ali com 20 anos, e nunca se casou, inclusive nunca se casou como um sinal de Deus para o povo, né? Que o povo ia perecer como um sinal do juízo de Deus. A gente vai ver lá, está no capítulo 16. E antes da gente iniciar, né, propriamente dito, para o chamado de Jeremias, para a visão panorâmica, eu queria dar para vocês um cenário histórico. O ministério dele começa com Josias. Ao contrário do senso do que a gente possa pensar, né, Josias foi um rei piedoso. Então muitos se perguntam por que Jeremias, por exemplo, profetizou, né, ou começou seu ministério na época do profeta Josias, na época do rei Josias, já que Josias empreendia uma vasta e ampla reforma. As pessoas começam a se perguntar. Mas acontece que, embora o rei Josias tenha empreendido uma ampla e restrita reforma, né, tirando vários ídolos, durante o seu reinado também foi achado o livro da lei, a gente já estudou isso. O profeta Ilquias encontra lá o livro da aliança, que é o livro de Deuteronômio, e promove reformas estruturais. Embora isso tenha acontecido, nós vamos perceber pelas próprias palavras de Jeremias que essa mudança, ainda que promovida a partir do interior do coração de Josias, para o povo não passou de algo superficial, que tão logo Josias morre, o povo volta a pecar, a idolatrar outros deuses que não o Senhor Deus. No cenário histórico internacional, nós temos aí a queda de Nínive. Né? Lembrem, Nínive era a capital da Assíria. A Assíria dominou o reino de Israel do norte. A Assíria dominou lá. Então, e destruiu a Síria, sem o A,
e o reino de Israel. Foi dominado exatamente pela Assíria. A gente inclusive estudou isso, né, quando a gente viu o livro do profeta Isaías, né, que Acais ficou ali um pouco com medo, fez aliança, quase que ele era invadido pela Síria e por Israel, por ter feito aliança com a Síria, né, e depois teve que pagar pesados tributos. Mas acontece que agora o poder, né, o apogeu do Império Assírio, ele acaba juntamente com um grande general, né, Assurbanipal, acho que é alguma coisa assim, quando ele morre, e o reino entra em um declínio completo, e Nínive cai em 612 pelos babilônicos, esses mesmos babilônicos que vão deportar, fazer várias deportações, e vão dominar, inclusive, o povo de Judá, né, o reino agora de Judá, que era o reino do sul. Então, a primeira deportação acontece em 606, né, na qual, inclusive, Daniel é deportado. Essa primeira deportação acontece. Em 597 acontece a segunda, com Nabucodonosor, quando ele reprime duas rebeliões, né, uma do rei Jeoaquim, e outra também quando ele vai reprimir a rebelião de Zedequias. Né? Existe depois, no período babilônico aí, da destruição do templo, que há a terceira deportação, a instituição de um governador chamado Gedalias. Gedalias agora não atua como rei, mas é um governador submisso ao Império Babilônico. Mas o povo tenta, de alguma forma, se insurgir contra a Babilônia, o que não acontece, né? Levando, inclusive, muitos deles a se exilarem no Egito, levando, inclusive, o profeta Jeremias, onde ele também profetiza lá. Cenário religioso. Bom, eu falei aqui rapidamente sobre Josias, né? Então, Josias buscou o Senhor, está lá em 2 Crônicas 34:3. A gente já estudou um pouco sobre essas reformas do rei Josias. Ele purifica Jerusalém e durante o seu reinado é encontrado, inclusive, esse livro, né? O livro da aliança. E é rememorada, né? Comemorada a Páscoa, inclusive a maior Páscoa desde a época do profeta Samuel. Isso é dito também sobre o profeta Josias. Desculpa, estou falando profeta, né? Mas sobre o rei Josias. Se eu falar profeta, vocês interpretam corretamente. E a mensagem? A mensagem de Jeremias, ela é uma mensagem muito parecida com os profetas em geral, né? Então ele prega o arrependimento, ele fala sobre o julgamento e ele fala sobre a restauração. O arrependimento, da perspectiva de que se o povo voltar, ainda é possível evitar o juízo de Deus. O julgamento, quando esse juízo é inevitável, e a restauração, porque Deus não ia deixar de ser fiel à sua aliança e restauraria o povo em algum momento. E Jeremias, dentro de todos os profetas, gente, talvez assim, do ponto de vista afetivo, né, emocional, psicológico, tenha sido mais afetado pela sua mensagem. Ele escreveu vários lamentos, inclusive, né? A mensagem para ele era algo pesado. Ele ora, inclusive, várias vezes a Deus pelo povo, porque ele se compunge dentro do seu coração, ele olha para a realidade do que vai acontecer e teme pelo povo, né? Ele lamenta pelo povo, mas Deus não aceita a sua oração. Inclusive, isso é um debate, né? O pessoal fica dizendo assim, como assim Deus rejeitou a oração? Isso, na verdade, representa aí o juízo vindouro de Deus e exatamente a sua falta de paciência, porque o povo ele tentou de todas as formas, e isso está cheio no livro de Jeremias. O livro de Jeremias é uma carta de amor ao povo de Deus, e em todos os momentos Deus quer que o povo retorne, mas o povo continua de dura cerviz e persistente, quanto mais naqueles pecados. Então chega um momento que Deus diz, olha, basta, não interceda mais por esse povo. Aquilo que eu vou fazer descer vai gerar o fruto do arrependimento, e esse meu povo vai voltar a me adorar. Infelizmente, muitas vezes a gente só aprende dessa forma, né? E o profeta Jeremias está aqui para ensinar tudo isso para a gente. Então, ele sofreu bastante por conta disso. Sem família, porque ele precisava ser um emblema, né? Deus tinha colocado ele como um emblema para isso, lá no capítulo 16, verso 2. Ele sofreu várias conspirações que atentaram, inclusive, contra a sua própria vida. Ele foi preso, ele foi espancado, e teve a própria aflição da mensagem que ele, inclusive, carregava, né? Depois, se der tempo, a gente volta nesses textos aí, só para a gente não deixar para lá esses assuntos, tá? Mas a gente volta se der tempo. A composição, né? A nossa revista, inclusive, adota aqui uma ideia de que há 3 edições, né? Eu posso chamar livro 1, livro 2 e livro 3. Mas é exatamente isso, né? O profeta dita a Baruque, capítulo 36, verso 4,
depois esse livro é destruído, ele dita mais uma vez, 36, verso 32, e depois da morte de Jeremias ainda tem um capítulo adicional, um apêndice aí histórico, né? Então temos aí um capítulo adicional. Então temos uma edição aí que, embora tenha a autoria das palavras tenha sido do profeta Jeremias, alguém compilou também, provavelmente isso foi Baruque, que era o escrivão de Jeremias. Mas olha, eu quero atentar para uma divisão aqui, que é a partir do seguinte: eu vou considerar aqui livro 1. Livro 1 está no capítulo 1 até o verso 25. É a maior parte das profecias de Jeremias, né? Profecia de julgamento. Obviamente, ele é um profeta, tá, gente, de Judá. Eu quero deixar isso claro aqui, né? Ele é um profeta de Judá. O reino do norte já caiu. E as profecias de julgamento dele adotam exatamente críticas contra a idolatria. Isso está lá no capítulo 2, verso 5, até o capítulo 3, verso 5. O ritualismo e a profanação do templo. Um discurso duríssimo sobre o templo, que inclusive remete ao próprio Cristo, quando ele entra no templo também para purificá-lo, né? Isso é bem parecido com o que Jeremias faz aqui. E a própria injustiça, né? No capítulo 5, versos 20 a 31. Ou quando a gente depois olha para a atuação de um dos reis, Joaquim, quando ele está construindo um templo, né? Um palácio, às custas da pobreza e da miséria do povo. Então, nós vemos aí essas profecias, né, e esses julgamentos, essas profecias de julgamento, exatamente condenando essas três esferas de pecado, né? Um pecado aí de idolatria, que remete lá ao primeiro mandamento, do ritualismo, né? Não é só apenas seguir o primeiro mandamento de forma exterior, né? E a injustiça, que decorre da ideia dos mandamentos em sequência, que tem a ver com o próximo, né? Da injustiça. Então percebam que no final das contas é uma clara rebelião contra a lei instituída pelo próprio Deus por Moisés. Moisés, por assim falar, que é comparado inclusive com o próprio Jeremias, porque ele se coloca na mesma situação que Moisés. Olha, eu não sei falar, eu sou muito jovem. É a mesma coisa que Moisés diz quando ele é chamado, ele diz que não é capaz, e enfim. Além de ter um papel muito semelhante ao de Moisés, né? Lembre que Moisés intercedeu pelo povo para que Deus não destruísse o povo. Da mesma forma Jeremias fez. Então, nós vemos aí que existe uma semelhança grande sempre quando os profetas de Deus se levantam. E diferentemente do que as pessoas possam pensar, geralmente os profetas eles não eram revolucionários, pessoal. Eles eram reformadores, porque eles atentavam, eles não queriam que todo o sistema instituído por Deus fosse modificado ou fosse negligenciado. Pelo contrário, eles queriam que o povo, de fato, adotasse esse sistema que o próprio Deus instituiu e voltasse às origens, à essência, e não ficassem apenas no ritual ou nem no ritual, né? na própria apostasia. Então eles queriam reformar exatamente essa religiosidade que estava sendo uma religiosidade nociva, na verdade, apenas de boca. Existem algumas partes também biográficas, como eu falei para vocês. O livro 2, que é o capítulo 30 e o 31, fala um pouco sobre consolação. Nós vamos ver ali, né, acho que até o 32 também, nós vamos ver um pouco da ideia de consolação, em que Deus vai renovar a sua aliança, que vai enviar um pastor e que vai apacentar o povo a partir desse novo renovo espiritual, que encontramos, obviamente, claramente e perfeitamente cumprido na figura de Jesus Cristo. E o livro 3, né, tem a ver com as profecias contra as nações, as várias nações. A boa parte do livro de Jeremias é destinado ao povo de Judá, mas existem também profecias, inclusive contra a Babilônia. Nesse livro de Jeremias, Nabucodonosor, né, a Babilônia é tido como servo do Senhor, mostrando que Deus controla todas as coisas e age segundo a sua vontade. Então, essas nações, embora estivessem servindo para o juízo do povo de Deus, devido aos seus pecados, também seriam julgadas. Isso nós vamos ver também uma ênfase um pouco poética, artística, no livro de Lamentações. O autor do livro de Lamentações, né, ele vai dizer exatamente isso, que embora eles estejam passando por isso, eles sabem também que esses povos não terão os seus pecados redimidos, porque eles não vão se arrepender, e isso também acaba por mostrar que Deus é justo, ele não pune o seu povo exatamente porque ele é ruim, pelo contrário, Deus é bom,
E afastar-se do Senhor é que é mal. E é por isso que Deus busca corrigir o seu povo. Então, Jeremias é considerado aqui um profeta chorão. Mas como assim profeta chorão? Ele é considerado profeta chorão, porque ele lamenta muito, ele se preocupa muito, né? Ou plangente, para quem, né, gosta aí de uma palavra que defina exatamente isso, né, sem usar um superlativo aí, né, de choro. Enfim, ele é considerado também um traidor, porque em determinado momento as profecias que ele fala ajudam o inimigo. Nós vamos dizer, por exemplo, que quando ele está falando para o povo se render à Babilônia, o pessoal diz assim: como assim? Vamos prender esse cara porque ele está baixando o moral aqui da tropa, rei. Isso acontece durante o reinado do rei Zedequias. Ele está baixando o moral, ele está dizendo que é para a gente se render, porque esse era o oráculo de Deus. Um oráculo de que não adiantava. O povo deveria aceitar esse juízo de Deus, porque Deus já tinha se manifestado contrariamente às suas iniquidades. Embora, quando Zedequias chama Jeremias para conversar, Jeremias diz: olha, liberta os escravos, porque a lei diz que você não pode escravizar os seus próprios irmãos. Liberta os escravos, que você não cairá na mão do rei da Babilônia. Mas aí o pessoal liberta os escravos e depois voltam atrás. Enfim, mostra que o povo, na verdade, não se arrependeu. Temeu por um momento, mas não se arrependeu. E aí nós vamos agora, gente, para a visão panorâmica, de fato, do livro de Jeremias. Olha só, vamos lá abrir a nossa Bíblia aí. Eu estou aqui com a minha no computador, então se eu não olhar para a câmera, vocês já sabem que é por conta disso. Chamado de Jeremias, capítulo 1, versos 5 a 10. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Olha só, bem parecido com Isaías, quando Isaías tem lá, né, a brasa do altar usada para purificar os seus lábios, né? Aqui acontece também com Jeremias, né? O Senhor toca a boca para que as palavras do Senhor estivessem na boca do profeta Jeremias. Então ele é chamado para poder exercer esse ofício. E Deus diz que ele vela pela sua palavra, né? Então ele vai chamar e vai constituir Jeremias exatamente como esse profeta, para poder pregar ali as palavras da lei, da aliança, que Deus não tinha abandonado, que Deus nunca abandona. E eu queria, gente, nesse primeiro momento, né, já que a gente chamou aqui Jeremias, a partir desse texto, vamos agora entender como é que as coisas aconteciam. Olha só, Deus chamou Jeremias, mas por quê? Porque o povo abandonou o próprio Deus. Olha só, vamos ler aí capítulo 2, versos 1 a 13. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era a santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminaste a minha herança, a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor?
e os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Está claro, gente, eu não preciso nem explicar muito aqui, está claro o motivo do juízo de Deus sobre a vida do povo. O povo procurou exatamente outros deuses, em vez de buscar na fonte, que é o próprio Deus, o manancial de água, queria pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças, constituir deuses para si e buscarem a satisfação, saciar a sua sede a partir da sua própria imaginação, dos seus próprios artífices. Então está claro aqui que, embora os povos pagãos daquela época não deixassem os seus deuses, o povo de Israel fazia exatamente o contrário. O que Deus está mostrando é o seguinte: olha, o povo infiel, eles não trocam os deuses deles por nada, mas vocês trocam, e vocês ainda estão fazendo pior, porque vocês estão trocando por algo que não é nada, que não tem proveito algum. Vocês estão cavando cisternas rotas, vocês abandonaram o amor, é o amor abandonado. Isso acontece, isso vai repercutir na forma como Deus vai chamar também o seu povo pelo seu nome e vai buscar reconciliar esse povo com ele. E ele tenta, durante esse livro de Jeremias aqui, de várias maneiras e várias vezes. Capítulo 3, verso 1. E eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Gente, vocês sabem que da lei, né, a gente estudou isso daí, não sei se vocês vão lembrar, quando havia um desquite, o homem por algum motivo, né, sei lá, às vezes isso foi muito banalizado, né, o próprio Jesus falou sobre isso, desquitava a mulher e essa mulher se casava com outro, e esse outro desquitava essa mulher também, o primeiro não poderia casar com ela de novo. Isso era proibido na lei, mas olha o que está aqui no livro de Jeremias. Jeremias está falando exatamente isso, mas ele está dizendo assim: olha, torna para mim, diz o Senhor, eu vou perdoar, eu amo o meu povo, eu sou fiel à minha aliança. Ainda que isso aconteça aqui, Deus está chamando aqui pelo profeta Jeremias: torna para mim, diz o Senhor. Você me abandonou, você se prostituiu com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. O amor de Deus aqui está clamando, através do profeta Jeremias, pelo retorno do povo de Israel à fidelidade. Verso 8. E vi que, do mesmo capítulo 3, e vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Verso 10. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Deus não estava querendo um retorno formal, ele queria um retorno essencial. E eu li esses dois versículos aqui no capítulo 3, porque o que aconteceu com Israel, a queda de Israel, segundo as palavras do profeta Jeremias aqui, deveriam servir para ajudar a se arrepender e voltar para Deus. Mas não foi isso que aconteceu. O divórcio, por assim dizer, que Deus dá a Israel, não inspira ou não gera em Judá nenhum sentimento de arrependimento ou de retorno. Pelo contrário. Então, existe aqui o amor. Deus chama Jeremias para chamar Israel, no caso aqui, Judá especificamente, né? Judá ao amor. Judá, você abandonou o amor. Volte para o amor, ainda que você tenha ido atrás de muitos deuses. Mas não é um retorno de qualquer jeito, é um retorno genuíno, é um retorno que preza pela essência e não pela aparência.
E é isso também que Jeremias é usado aqui para dizer. Capítulo 5, verso 1, vamos ver até o verso 3. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Não existe, pelo menos dentro desse relato aqui, Deus está usando Jeremias para perguntar retoricamente: encontre alguém que seja justo, que fale a verdade, que eu vou perdoar. Mas não, eles juram falsamente. E ainda que Deus tenha ferido eles, consumido eles, eles endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Verso 31 do capítulo 5. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, mas que farei ao fim disto? Olha só como existe ali, né, a psicologia do pecado de Jeremias está atuando de forma realmente contundente. Isso acontece em todas as esferas da nação, do povo aos sacerdotes e na corte. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim deseja. O povo admite e quer exatamente isso. O povo não quer ouvir o que Jeremias tem a dizer, a verdade que Jeremias tem a dizer, a palavra de arrependimento que Jeremias tem a falar. Pelo contrário, o povo deseja permanecer ouvindo coisas que lhe agradem, que não causem comichões nos seus ouvidos. E é por isso que eles desejam os profetas que profetizam falsamente e os sacerdotes que dominam. Mas o que é que eu vou fazer ao fim disto? Então, existe aí, na verdade, uma aparência de religiosidade, porque o povo não exclui da vida regular os profetas ou os sacerdotes, mas eles selecionam e, na verdade, rejeitam o verdadeiro profeta, que é Jeremias. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Capítulo 6, verso 7. Vamos para o 11 agora. Por isso estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Verso 13. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha o verso 14, gente. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. O que é que os profetas e os sacerdotes estavam dizendo? Está tudo certo, está tudo bem, Deus vai trazer paz. Quando, na verdade, eles estão curando superficialmente a ferida da filha do povo de Deus. E quantas vezes, irmãos, né, fazendo até uma aplicação, né, até no meio aqui desse texto, quantas vezes as pessoas buscam curar as feridas superficialmente e não aprofundar a cirurgia e curar definitivamente? Os verdadeiros homens e mulheres de Deus vão entender isso. Utilizando da mansidão, do amor, vão buscar curar as chagas mais profundas e não apenas curá-las superficialmente. Não vão negligenciar a palavra de Deus simplesmente porque as pessoas não querem ouvir ou querem ouvir outras coisas. Não. O verdadeiro homem e mulher de Deus vão buscar curar as feridas profundamente através da sua palavra, rejeitando os atalhos, os falsos profetas, e aceitando e apregoando a palavra verdadeira. Então, vocês percebem aqui que Deus está chamando, o povo não volta, mas quando volta é apenas em aparência, e agora, por conta disso, por conta dessa recorrência no pecado, Deus vai punir esse povo. E o auge dessa aparência externa de culto está no capítulo 7, né? O discurso sobre o templo, é um discurso forte de Jeremias aqui, ele é repetido em outras circunstâncias no capítulo 26,
E mostra Jeremias, né, atacando realmente o cerne da questão. Vamos ler aqui. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Nas Escrituras, gente, quando algo aparece repetido, isso tem traz uma ideia de ênfase. O que está sendo dito aqui por Jeremias é a ênfase exatamente nas palavras falsas. Não se fie nessas palavras falsas. Templo do Senhor, ou seja, um ato de adoração falso. Não se fie nas palavras. Mas se deveram melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se praticares o juízo entre o homem e o seu próximo, olha aqui a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis, adulterareis e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andarei após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis: Fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteador aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde a princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que eu fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando, falando, e não ouvi. Ó, Deus falando madrugando, nas madrugadas, na insistência, vocês não responderam. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, ou seja, vai ser destruído. E lançar-vos-ei diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, agora Deus dizendo para Jeremias, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Olha só como isso é forte, gente. Olha o estado de degradação espiritual que o povo estava vivendo. Esse capítulo 7, eu acho que a gente precisa estar lendo e relendo ele o tempo todo, porque ele confronta diretamente essa ideia de aparência, de ritual, de exterioridade, que não traz, que não é, na verdade, fruto de uma interioridade. Deus não nos libertou para as abominações. É isso que está sendo dito aqui. Nos libertou para que pudéssemos servi-lo. E aqui ele está em vista o Egito, né, porque Deus libertou, mas libertou para que o povo pudesse servi-lo e não a falsos deuses. Esse discurso, né, muito parece lá com a purificação do templo que Jesus faz. Acho que é lá no capítulo, deixa eu só ver aqui, no capítulo 21 do livro de Mateus, quando Jesus, né, chama realmente aquela casa de oração, né, que o pessoal está vendendo, fazendo tudo ali, dizendo que estão tornando a casa dele ali é um covil de salteadores. Repercute aqui a fala de Jeremias. O próprio profeta lamenta por isso, capítulo 9, verso 1, vamos aqui rapidinho. Ó, se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Por quê? Deus chamou, o povo não veio, quando veio foi externamente, sem vontade, sem legitimidade. Deus ainda chama, ainda quer o povo de volta, mas o povo não faz isso. E aí o profeta lamenta. Né? Eu lamento porque o povo não vai voltar. E os sinais de juízo começam. O primeiro deles é o cinto. Jeremias pega um cinto, Deus manda, pega um cinto, vai até o Eufrates, enterra ele. Passa um tempo, depois vai lá buscar. E o cinto está podre. E Deus diz que é assim que vai acontecer com a soberba de Judá, verso 9 do capítulo 13. E há muita soberba de Jerusalém. É um sinal do juízo vindouro. Deus agora passa a avisar, né? Chamou o povo ao arrependimento. Lembra que eu falei, né, que chamado arrependimento, depois vem o juízo e depois a promessa de restauração. Agora os sinais de juízo começam a aparecer. E Jeremias volta a lamentar. Vocês veem como ele é considerado aqui, né? É o testemunho de lágrimas, como diz John MacArthur. É o testemunho de lágrimas que a gente vê aqui em Jeremias. Capítulo 17, ele volta a falar sobre isso. Mas olha só que expressão forte. O pecado de Judá, verso 1. Está escrito como um ponteiro de ferro
com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Olha que expressão literária incrível para falar sobre a profundidade da depravação do povo. Vocês sabem que, né, uma ponta de ferro é dura, mas vocês sabem também que o diamante é considerado um dos materiais mais duros que existe no planeta Terra. Ou seja, está gravado ali e está tão profundo, que só existe uma pessoa que pode apagar esses pecados. E vocês conhecem essa pessoa. Na própria carne, nós tivemos os pecados apagados, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Glórias sejam dadas ao Senhor dos Exércitos. Mas existe aqui um novo sinal de juízo, e talvez é um texto bem conhecido aí dos irmãos, que é o oleiro, né? Tem até uma musiquinha, né? Eu não vou cantar aqui, porque vocês sabem que não é muito a minha praia. Mas Jeremias, né? Desce a casa do oleiro, né? Ele está fazendo a obra, e aí o oleiro destrói, refaz de novo. É um sinal de juízo? É, mas já aponta para a consolação, para a restauração do povo de Deus, pelas suas próprias mãos, não pelo seu próprio poder. Então, nós vemos, deixa eu só desativar aqui, nós vemos que Deus está prometendo um renovo. Mas o que acontece, gente? Isso tudo que Jeremias viveu não foi simples, ele sofreu várias oposições. No capítulo 28, vocês vão ver, ele sofreu a oposição de um profeta que estava dizendo exatamente o contrário do que ele falava, Ananias. E vai ver como Deus honrou a posição de Jeremias. Vocês vão ver no capítulo 36 como Jeremias é atacado. Vocês vão ver no capítulo 37 como ele é preso. Ele é preso e depois ele é jogado numa cisterna, porque a oposição, ele não fala o que as pessoas querem escutar. Ele diz exatamente que o juízo de Deus vai vir. E ele aponta isso para os babilônios. Tá certo? E aí nós chegamos aqui na consolação, capítulo 31, verso 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles para arrancar e para derrubar e para transformar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uva verdes e os seus dentes e os dentes dos seus filhos foram embotados. Eis que vem dias, olha que esperança, né? Mas esta é a aliança, verso 36, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior, no seu interior, e a escreverei no seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E isso está descrito aí no capítulo 33, verso 14 também, no 32, verso 1 a 15. Deixa eu abrir só o 32 aqui, verso 1. E muitos versículos que os irmãos conhecem, né, que é o capítulo 29, verso 11, né, que Deus tem planos de coisas boas, né? É exatamente dentro dessa perspectiva, desse contexto aqui, que o povo passaria por juízo, mas Deus tem planos bons para eles. E a prova maior disso, sabe qual é, gente? Jeremias está falando de algo e ele mostra que ele acredita que o que ele está falando é verdadeiro. Ele está dizendo: olha, Deus vai restaurar Judá. E a prova é tão grande disso que eu vou comprar um campo em Ananote, minha cidade, que é o lugar que vai ser invadido, para mostrar que no futuro nós vamos comprar e vender nessa cidade. Ele compra, ele tem a propriedade, verso 14 do capítulo 32. Toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as no vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Verso 15, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Acontece que o profeta prega e ele acredita no que prega. Ele acredita tanto que ele sofre, mas ele também crê, a ponto de comprar um campo num lugar que vai ser devastado pelo juízo de Deus. O juízo vem, né, Jerusalém é destruída, Jeremias vai para o Egito e lá ainda prega, né, para o povo se arrepender, capítulo 44, mas o povo não quer se arrepender, né? Isso está escrito aí, ó: quanto à palavra que nos anunciaste, diz o povo, em nome do Senhor não obedeceremos a ti. O povo continua, mesmo no exílio do Egito, uma parte fugiu para o Egito, o povo não quer atender a palavra de Deus. E o que acontece, gente? Jerusalém é destruída, o povo é levado cativo, e só sobra o que? Lamento. E é isso que a gente vê no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro excelente,
muito bonito, né, do ponto de vista literário. Ele forma um acróstico, com exceção do capítulo 5, o acróstico eu já expliquei para vocês, né? O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, para cada versículo, começa com uma letra do alfabeto. Você vai ver aí que, com exceção do capítulo 3, todos os capítulos têm 22 versos. Por quê? Porque é um versículo para cada letra do alfabeto hebraico. Então, é uma obra literária, é uma peça literária. O capítulo 3 tem 66 versículos. Por quê? Porque são 3 versículos começando com a mesma letra, ou seja, são divididos em grupos, né? Então, em vez de ser um versículo para cada letra, são 3 versículos para a mesma letra do alfabeto hebraico. É uma obra-prima do ponto de vista literário. E os capítulos 1, 2 e 4 são cantos fúnebres. E o capítulo 3 é um lamento individual e o capítulo 5 é um lamento coletivo por tudo aquilo que aconteceu. Mas nunca nesses lamentos é dito que o que Deus está fazendo é injusto, porque é culpa dos pecados do próprio povo. Né? Isso mostra, gente, que Deus ele não negocia a santidade, ele zela pela santidade. Embora ele dê várias chances, ele chamou, ele pediu para o povo voltar e o povo não quis. Então, é aí a maneira pela qual o povo parece que atenta, né, para se livrar da miséria. Né? E o versículo-chave desses dois estão exatamente, né, naqueles versículos. Né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Né? Quer dizer, embora a gente viva toda essa situação, embora nós saibamos que Deus é justo e estamos sofrendo isso por conta da nossa injustiça, ainda assim no lamento é dito aí que a gente deve trazer à memória o que nos traz esperança. Deixa eu só ler aqui o versículo-chave de Jeremias 1,18. Eis que eu coloco você por coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus príncipes, seus sacerdotes e contra o povo da terra, contra todo mundo, né? A palavra de Deus é dirigida para todos. E vamos para Lamentações 3:30, que é outro versículo-chave para a gente ler aqui da nossa revista. Dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta. Isso aqui é uma defesa, uma emulação para que o povo ore, para que o povo esteja em silêncio diante de Deus, para que a tristeza produza frutos dignos de arrependimento e que eles comecem a pensar que o Senhor é justo, mas que o Senhor também é fiel para restaurar a sorte de Judá, de Israel e a nossa também. Então, gente, os temas são aqui transversais, né? Idolatria, injustiça, falsos pastores, né? Isso está no capítulo 23, eu não queria deixar de passar isso, porque nós precisamos atentar, gente, não para aquilo que nós queremos ouvir, mas para aquilo que a palavra de Deus diz. Capítulo 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Quem é o pastor? Quem é de fato o pastor, o bom pastor? Eis que vem dias, verso 5, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. Senhor, justiça nossa. Vamos apontar agora para o Novo Testamento? Gente, a revista aqui, ela aglutina muito bem as informações. Eu não queria, né? Eu não poderia falar melhor. A gente vê aqui que Jesus é comparado a Jeremias, capítulo 16, verso 14 de Mateus. Jesus atua como Jeremias no discurso sobre o templo, né? Purificando o templo. Jesus age como Jeremias, ao lamentar por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei trazer você como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das suas asas e você não quis, a sua casa ficará deserta. Um lamento muito parecido com o que Jeremias faz. Jeremias se assemelha a um cordeiro a caminho do matadouro, capítulo 11, verso 19. Mas diferente de Jesus, ele não foi condenado. Jesus sim, ele foi um cordeiro sendo entregue aí ao matadouro. Existem algumas referências, tá, gente? No livro de Apocalipse também, a Babilônia. A Babilônia é considerada na Bíblia o auge da depravação, da idolatria,
da distância de Deus. Apocalipse 18:8, a revista traz aí, dá uma lida depois, com mais calma, né? Mas entenda aí a Babilônia no sentido exatamente de perversão, de distância de Deus. A incircuncisão do povo de Israel, o povo permanece duro. Atos capítulo 7, verso 51. Então, isso aqui é um discurso de defesa de Estevão. Então, nós vemos aí que o povo ainda permanece, né, dentro dessa concepção, né? Essa é uma referência direta no Novo Testamento. O povo, quando eu digo, é o povo do Novo Testamento, tá, gente? E a obra do oleiro, né? Um texto aí muito disputado. Eu sei que tem muita gente que defende arminianismo, calvinismo, mas a verdade é que Paulo diz que, por acaso, quem és tu para discutir com Deus? Porventura não tem o oleiro direito, poder, propriedade sobre o vaso? Deixa aí uma clara menção ao que está sendo dito. E o autor de Hebreus, naquele trecho que a gente leu aqui de Jeremias 31, diz que a nova aliança da qual Jeremias fala que teremos a lei escrita em nossos corações é, na verdade, a aliança forjada por Jesus. Hebreus capítulo 8, verso 8 a 12. Anote aí, isso também está na revistinha, tá? Não precisa se preocupar muito, mas também está na revista. Esse que virão dias, diz o Senhor. Então, o cumprimento acontece exatamente em Jesus, o fiador de maior aliança, um ministério muito maior. Gente, eu queria terminar com aplicações para a gente se despedir. Não negocie a palavra de Deus. Jeremias é um livro de coragem, é um livro que nos encoraja a sermos fiéis à palavra de Deus. A lamentar, sim, essa mensagem deve nos afetar para que não sejamos apenas reprodutores do que Deus está falando através de nós, mas devemos viver, devemos nos compadecer também do que está sendo dito. Que nós nunca tenhamos medo de falar aquilo que Deus diz na sua palavra, porque foi para isso que Ele nos chamou. Se Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi jogado no calabouço, não adianta nós acharmos que falar e defender a palavra de Deus nos trará ou nos fará oferir somente boas coisas. Preparem-se, porque a palavra de Deus, e o próprio Jesus disse isso, né, que nós seríamos perseguidos exatamente por defendermos aquilo que Jesus havia pregado. E que nós nunca esqueçamos que, embora possa existir algum exílio, algum cativeiro, os planos do Senhor para as nossas vidas é que nós habitemos eternamente com Ele, quando estamos nessa nova aliança em Cristo Jesus. O cativeiro pode iniciar, as dificuldades podem iniciar. Podemos fazer lamentos, podemos lançar lamentos, como no livro de Lamentações, mas nós nunca devemos perder a esperança. Pelo contrário, devemos trazer à memória Jesus Cristo, a esperança da glória. Deus abençoe você e te dê aí uma excelente quinta-feira. Na próxima semana nós teremos novidades aí, então fica ligado na EBV. Deus abençoe.